Questão 1. Se sentença penal absolutória concluir que servidor público demitido depois de processo administrativo praticou o ato em estado de necessidade, qual é a repercussão da decisão criminal na esfera administrativa? Tá. Gente, o tópico é bastante simples, o tópico é bastante básico. A legislação referente sobre servidores trata sobre esse tipo de assunto. Eu trouxe aqui para vocês trechos tanto da 8.112 quanto da 1762. Explico tanto uma quanto a outra. A 1762 é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Amazonas. Como a gente vai estar fazendo uma prova para a defensoria, então é importante vocês observarem a 1762. A 1762 é antes de 88, ela tem disposições completamente anacrônicas, ainda tem lá prisão administrativa lá dentro, ignora aquele troço, tá? Fala sobre verdade sabida lá dentro, esqueça esse negócio que não serve para coisa nenhuma, mas é a 1762. E ela é utilizada para o quê? Ela é utilizada para quem for estudar sobre defensoria pública, por exemplo, ela é utilizada como sendo legislação subsidiária para a gente, defensoria. Então é importante observar. E tem importância salutar porque o que acontece? Fundação Carlos Chagas, ela procura quase sempre observar a legislação estadual para poder perguntar na prova. Então, como a 1762 é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis, eu tenho que observá-la. E o que fala a 1762? Fala da acumulação entre as penalidades e fala da independência entre elas. A 8.112, que eu trouxe aqui tão somente para efeitos de comparação, porque é bom frisar, sempre é bom frisar em qualquer curso, que é a 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, ela não tem qualquer influência na legislação estadual em decorrência da autonomia dos entes federativos, tá? Não existe influência nenhuma delas, esqueçam isso aqui, a gente está olhando ela somente de forma o quê? Paradigmática, somente de forma paradigmática, tá? Diz o seguinte, diz que a responsabilidade administrativa do servidor, isso que está sendo perguntado aqui, vai ser afastado quando houver o quê? Quando houver a decisão penal de absolvição que negue existência de fato ou de autoria. Com base nessa disposição da 8.112 de 1990, o STJ, que interpreta a legislação federal, sai manifestando de forma uníssona exatamente o que tem aqui dentro. Eles aplicam o entendimento que existe na 8.112 porque é um entendimento bastante lógico para tudo quanto é legislação estadual, inclusive a nossa, que não faz qualquer referência a uma disposição desse jeito específica. Tá? Se você observar a 1762, gente, para quem não tem acesso, para quem não conhece a legislação estadual, deixa eu passar aqui o endereço. Existe um endereço eletrônico, tá? Ó, http://rhnet.cead.am.gov.br. Aí você vê ali legislação estadual, clica lá dentro, baixa 1762. Tá? Baixa 1762 para você ler 1762. Só que só uma observação para quem estiver baixando a legislação daqui, ela vai vir cheia de referências, cheia de links, cheia de troços, tem uma tesourinha, tá? Não esqueça da tesourinha. Aí ele vai tirar essas referências todinha, você faz o download da legislação sequinha, consolidada. Beleza. Aí você vai observar que a 1762 não fala absolutamente nada a respeito disso. Aí eu pergunto, e no âmbito do Estado do Amazonas, aplico essa disposição? Já disse que sim, tá? Já disse porque o STJ entende nesse mesmo sentido. Tem uns julgados aqui embaixo, eu já vou mostrar para vocês, tá? Julgado que fala exatamente sobre isso para o servidor público estadual, mesmo que não haja referência a respeito disso. Então, com base nessa solução aqui, há influência, sim ou não? A influência? Tem que ter muito cuidado, porque na hora da prova a gente está lá ansioso, querendo terminar, lutando contra o tempo e a gente acaba esquecendo um detalhe. Perceba, o camarada só vai ser absolvido na esfera administrativa, elas são independentes, ele só vai ser absolvido na esfera administrativa se houver o quê? Quais são as duas coisas? Negativa do fato ou negativa de autoria. Me diga uma coisa. Quando o camarada praticou ato criminoso em estado de necessidade, houve fato? O Código Penal diz, não há crime, mas não há fato. Então não caia nessa. Se disser que o camarada pegou e praticou o crime em estado de necessidade e ele foi absolvido, beleza. Essa absolvição na esfera criminal não reflete na esfera administrativa. Por quê? Não houve o fato.
Não houve o fato? Houve o fato. Não houve crime. A gente não pode esquecer que crime é o que? Fato típico e por aí vai. Não é verdade? Mas não houve o fato? Houve o fato. Então, há influência administrativa aqui? Não há. Não há. Compreenderam isso? Então, não deixe passar isso sempre que estiver observando lá. Agora, eu coloquei estado de necessidade. Mas se foi, por exemplo, legítima defesa, também há influência? Nenhuma. Compreenderam? Nenhuma influência. Por quê? Porque há fato. Eu não pude deixar de fazer referência ao Código Civil a respeito do que foi decidido na esfera criminal, se tem como certo nas demais. Então, vou deixar aqui para vocês somente como referência. E olha o julgado. Julgado STJ, perdoe, tá? Não tem julgado mais recente tão bom quanto esse daqui. O dito estado de necessidade, ainda que houvesse comprovado, não levaria ao reconhecimento da inexistência do ilícito administrativo. Então o STJ entende no mesmo sentido. Por quê? Porque o fato aconteceu. Beleza? Posso considerar superado? Posso passar esse ponto daqui? Nós temos aqui hoje, para ver, esse é o ponto número 1. Nós temos aqui hoje 14 pontos para se divertir. Então acredito que vai dar tempo suficiente para a gente trabalhar com eles. Tá? Beleza. Gente, agora a gente vai começar a trabalhar com desapropriação. Por que desapropriação? Em direito administrativo, o que eu vejo sendo cobrado em prova FCC? Servidor público. Tá? Sempre vai ter servidor público. Eu tenho mais uma porrada de servidor público aqui ainda para ver. Intervenção do Estado na propriedade não cai outra a não ser desapropriação. E vai cair também responsabilidade civil do Estado. Defensoria não tem para onde correr. Então, é o que a gente vai ver aqui. Existem outros tópicos ainda, mas na próxima aula administrativa a gente vê, relativo à concessão de serviço público, que é de tão relevante nisso. Para integrar a execução de uma obra viária, a União precisa adquirir parte de um terreno desocupado pertencente a uma empresa pública estadual, aqui no Amazonas, tá? Exploradora de atividade econômica. A empresa não conseguiu as autorizações internas para alienar onerosamente o imóvel ao Estado, de forma que esta, no caso é a União, resolveu desapropriar a porção que lhe interessava. É cabível desapropriação? Quando a gente fala de desapropriação, uma série de questões tem que ser observadas. E o que a gente não pode deixar de observar é que, se eu quero fazer uma prova sobre defensoria, eu não posso deixar de ler de cabo a rabo o decreto-lei número 3365 de 1941. É de 1941, mas está aí bonitinho, vivo, todo mundo utiliza ele de ponta a ponta. O pessoal conhece ele como Lei Geral de Desapropriação. Então, o que você fala sobre desapropriação é o decreto-lei 3365 de 41. E o que o decreto-lei 3365 de 41 fala? Ele fala exatamente o seguinte, vamos aumentar aqui. Ele fala o seguinte, gente. Ele fala logo no artigo 2º que tudo pode ser desapropriado. Tudo pode ser desapropriado. Desde bens materiais a bens imateriais, bens privados, bens públicos, ou seja, pode desapropriar tudo. Tá? Desde móveis, imóveis, tá? Animais semoventes, aquele cachorro que você diz, é da família coisa nenhuma, pode ser desapropriado também. Todo pode ser desapropriado tudo. Bom, se eu posso desapropriar tudo, então bem público também pode ser desapropriado. Parágrafo 2º do Decreto-Lei 3365 de 41 coloca isso de uma forma bastante interessante. Olha só o que ele diz aqui, eu acho bacana essa redação, é a redação mestre Yoda, sabe? É um negócio assim construído ao contrário. Ele diz assim, os bens do domínio dos estados, municípios, Distrito Federal e territórios podem ser desapropriados pela União. Os bens do município podem ser desapropriados pelo Estado. E o município não desapropria ninguém. Tá? Não desapropria ninguém, ele só desapropria particular dentro do seu território. A gente está falando de bem público aqui. Então, quer dizer que, pela questão territorial, o que diz o Decreto-Lei 3365 aqui é que a União pode desapropriar em qualquer ponto do território nacional, onde ela quiser. Tá? Os estados podem desapropriar dentro do quê? Do seu território. Porque pode cair a brincadeira de perguntar se pode desapropriar bem que esteja em outro território. Não, dentro do seu território. E o município? Não tem nada dentro lá, só de particular. Tá? Só de particular e acabou, você não desapropria mais nada.
Só que tem um pequeno porémzinho, que é importante observar aqui, porque senão não trazia essa questão. O artigo 18 da Constituição Federal de 88 coloca bem claro que essas entidades políticas elas são autônomas. E o Decreto-Lei 3365 de 41 falava, ou dava a entender, na verdade ele dá a entender, que existe uma hierarquia entre os entes federativos. Pergunta para vocês, tem hierarquia? Não há hierarquia. A gente está falando aqui de direito administrativo, vamos esquecer esse negócio de hierarquia. Não há hierarquia entre os entes federativos. Então, a corrente doutrinária, e aqui como a questão é foco para uma prova subjetiva, é importante colocar essa questão da inexistência de hierarquia. E dizer que em decorrência da Constituição Federal de 88, olha aqui o artigo 18, em decorrência da Constituição Federal de 88, não há essa possibilidade de se entender por hierarquia que somente a União é possível fazer essa desapropriação. Só que tem um problema. Conquanto eu entenda isso, e eu entendo isso, tá? Conquanto eu entenda isso, a nossa doutrina majoritária vai no caminho de quem? Do Decreto 3365 de 41. E aí eles buscam, você sabe que o pessoal na área jurídica, eles gostam de inventar presepada. Aí eles inventaram uma desculpa para poder manter esse negócio vivo. Eles disseram que o fundamento para sustentar o artigo 2º, parágrafo 2º, é o chamado preponderância do interesse. Como a União, ela abrange maior território, então o seu interesse é maior do que o dos estados e por aí vai. Então, pela preponderância do interesse, não é hierarquia. Se alguém chegar, se vier a prova, perguntando por que a União pode desapropriar bens dos entes federativos menores, ele não fala hierarquicamente inferiores, menores, porque são menores, vejam.